O segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as altas autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinham podido fazê-lo no tempo marcado, isto é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos, e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba, no sul, até a tribo de Dan, no norte, convidando todos para virem a Jerusalém, a fim de tomar parte na festa da Páscoa, em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: Povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Síria. Não sejam como seus antepassados e como seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu, como vocês estão vendo. Não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa. Pois o Senhor, nosso Deus, é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para Ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon no norte. Mas todos riram e caçoaram deles. Porém, algumas pessoas das tribos de Azer, de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde era queimado incenso e os jogaram no Vale do Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes, e estes borrifavam o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras, e por isso os levitas precisavam matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus, o Senhor. Pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon
haviam comido o jantar da Páscoa sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: Ó Deus bondoso, perdoa todos os que com todo o coração te adoram a ti, o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado, de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias, todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias, e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros, e as autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram. Assim todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel e filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo. E Deus, no seu santo lar no céu, ouviu a oração e atendeu o pedido deles.